Laroye Exu, salve nossa quinta-feira sagrada, salve Papai Oxóssi, Papai Tolu, Okiarô. Ufa, vamos lá. Bolsonaro, vai tomar caldo de cana. Não, caldo de cana é bom. Vai tomar ácido, vai tomar para ver se desentope essa sua cabeça nefasta, sei lá, cara. O cara racista, velho. Racista. Xenofóbico. Olha, eu respeito muito a democracia. Ainda meio que a contragosto, mas eu acho que é dever do ofício respeitar quem pensa diferente de mim. Mas é o seguinte, o cara é bandido, amigo de miliciano, racista safado, ok? Dito isso, roda a vinheta. Olha nós de volta! Olha nós aqui, ó! Eu falei que eu ia voltar com tudo. Ó, eu tô igual foguete. Foguete não tem ré. Olha lá, Vitão. É isso aí, meu querido. Saúde para nós. Saúde. Vocês viram que nós já começamos, a vibe tá boa. A vibe é para começar assim, nessa vibe boa. Eu começo tenso, mas aí eu dou uma aliviada. Vou molhando o bico. Meus queridos, esse é o meu lado aqui, é o Vitor Hugo André. André, o sobrenome do cara é André também. A produção colocou Horn, mas é André também. Eu achei, só que o André dele é espanhol, né? Não, é italiano. Italiano? Italiano, provavelmente de Andreas. E aí foi aportuguesado. Olha só que novidade nós temos aqui, porque você sabe que o sobrenome André tem português e espanhol. E eu acho que é interessante. O nosso provavelmente é italiano. Que foi abrasileirado. Um abrasileirado, aportuguesado. Um pouquinho dos três, tem um pouco do italiano, o português. Foi dando aquela mistureba. O dono do cartório estava bêbado. Só pode ser, né? Então, provavelmente. Ou bem feliz. Meus queridos, minhas queridas, sejam muito bem-vindos ao Resenha de Preto, que hoje falaremos de cerveja. E por que falaremos de cerveja? Porque esse final de semana aconteceu o Festival da Cerveja, que já fazia... O pessoal está dizendo que é 2 anos, mas não é 2 anos. Foi 1 ano sem festival. Porque em 2020 teve festival. Eu estava lá no festival. Que foi a hora que deu um pico, que geral pegou Covid naquele festival também, que foi horrível, mas eu dou risada de nervoso. Mas depois a gente entra nessa história e a gente quer falar sobre cerveja. E aí, Vitor, normalmente eu pergunto para o meu convidado ou minha convidada quem é o CPF do convidado, ele se auto-intitular como pessoa física. Mas eu quero te fazer uma pergunta diferente. O que é ser cervejeiro? Cara, assim, de uma resposta muito rápida e simples, principalmente amar muito o que faz, saber que vai fazer muito mais limpeza do que cerveja, porque basicamente cerveja é muita dedicação à limpeza. Sem uma cerveja boa, sem uma boa limpeza, não existe uma cerveja de qualidade. Então esse é o princípio do cervejeiro. Quer começar a fazer cerveja, você tem que ser extremamente higiênico, metódico e muito criterioso naquilo que você quer produzir. Esse é o princípio de um bom cervejeiro. É higiene. Ou seja, para ser cervejeiro tem que ser limpinho. Isso, com certeza. Tem que ser limpinho. Limpinho. Se não dá M igual deu lá em Minas. Com certeza. Que foi aquele caso, como é que era o nome da cervejaria? A cervejaria Baker. Apressar o processo é uma das piores coisas da cerveja. O tempo
ele tá ao nosso favor. Então só o tempo vai dizer se a cerveja tá boa ou não. É só com ele para definir a qualidade da cerveja. E aí me diz o seguinte, Vitor, tá, tu, né, começou com essa, para ser cervejeiro tem que ser um cara limpinho, ou brincando aqui, né, com as palavras, mas Sim. o que te levou a ser cervejeiro? Porque além de cervejeiro, você é sommelier de cerveja, né, o cara que degusta, que entende de cerveja muito assim. O que te levou a ser cervejeiro e sommelier? E aí a gente divide. O que te levou a ser cervejeiro? Bom, inicialmente eu comecei a gostar um pouco de cerveja porque o meu pai, o Edson Sofelice, ele começou a degustar uns rótulos de cervejas diferentes, até quando eu era menor de idade, tinha algumas latas de cerveja que a gente colava no meu quarto para fazer aquelas recordações, né, das cervejas bebidas. Então isso, enfim, com 13, 14 anos eu tinha coleção de latinha de cerveja no meu quarto e eu não tinha nenhuma noção disso, era completamente ingênuo em relação à bebida, né? Uhum. Mas eu acho que começou um pouco disso e aí a partir de 2015 o meu pai começou a fazer cerveja e com os amigos lá em Florianópolis e eu comecei a me interessar um pouco sobre os processos de cerveja e comecei também ao mesmo tempo provar essas cervejas diferentes, né? E foi aí que eu comecei a despertar o meu interesse para querer estudar e ir um pouco mais a fundo cientificamente para entender melhor o processo de fazer cerveja. Uhum. Antes, tu sempre foi cervejeiro ou tu tem alguma outra formação Não. além de ser... Na verdade, eu me formei em marketing na FURB e daí eu fui viajar em navio, fui durante 2 anos e meio garçom de navio cruzeiro. E aí quando eu voltei um pouco já inserido nesse meio e querendo conhecer mais. E aí eu aproveitei para investir um pouco nesse conhecimento e aí fiz alguns cursos de, de cervejeiro caseiro, assim, né? Só para ter uma pequena introdução em relação a esse nicho de mercado, né? Porque na verdade eu comecei muito mais por hobby. E aí então eu comecei aos poucos me profissionalizando ou querendo conhecer um pouco mais desse processo cervejeiro. Mas tu deu uma informação aí que depois a gente volta no assunto de cerveja. Tu falou que foi garçom em navio de cruzeiro. Isso. Tá. Me conta uma história só. Uma história só de alopração dentro desse navio. Eu quero saber mais dessa história de como é ser garçom. Porque assim, eu fiz cruzeiro uma vez, eu fiz um cruzeiro uma vez aqui pelo litoral do Brasil, Rio de Janeiro, Santos e tal. Coisinha caseira e tal. E já via os garçons. Cara, eu olhava aquele universo, que é um universo paralelo, né? É uma parada sui generis. Me conta, Sim. velho, eu preciso saber, me conta uma pataquada que deu dentro do navio para algum lugar que tu tenha ido. Assim, na verdade, eu acho que uma das coisas que fez eu gostar muito de cerveja é o fato de ter a relação da limpeza dentro do navio mais absurda ainda. Ou seja, o navio é manhã, tarde e noite, comida, então a gente lida com comida todo o tempo. E como é um lugar inóspito, a questão de sanitização, limpeza é tão absurda que tu trabalha 12 horas e 8 horas é basicamente limpeza e o resto é serviço para os clientes. Tá, Então, mas eu não quero saber de limpeza do navio. Eu quero saber do dedo no nariz e gritaria. Eu quero saber das festas. Eu quero saber de fofoca. Eu quero saber o que acontecia. Cara, tu tá dentro do navio, velho. Assim, 24 horas por dia, quase. Não tem pra onde correr.
Sim, é que trabalhar no navio é aquela coisa de, tipo, por exemplo, você nunca sai do trabalho, né? Todo dia é segunda-feira e praticamente todo dia é 7 horas da manhã, né? Lá no navio não tem regras, então as regras que você segue são as regras do navio, você não segue as regras do Brasil ou dos Estados Unidos, ou seja, qual lá outro país. Você segue as regras do navio, ou seja, se você precisa ter que acordar às 6 da manhã, você vai acordar às 6 da manhã, e se for para ter que trabalhar até meia-noite, vai ter que trabalhar até meia-noite, e você está completamente a dispor dos clientes que estão passando aquele final de semana maravilhoso no navio. Então, trabalho, pouco descanso. A remuneração vale muito a pena. Também a parte de assim, vamos dizer que toda a parte de poder viajar, né, poder conhecer outras pessoas, outros países, isso é o que mais engrandece, assim, na verdade. Mas trabalhar no navio não é fácil, não. Eu não recomendo, mas, por um outro lado, é muito legal. A experiência é insuperável. Ou seja, o Bolsonaro, seu saco de excremência, vossa excremência deveria ir para um navio, que um navio é ditadura pura. Aí tu vai se refestelar lá no navio, porque aí tu manda naquele mundinho lá e fica naquele mundinho. É algo insano, assim, cara. Se é tão cruel assim como é que a gente chama? Essa ditadura dentro do navio, vai para lá, demônio. Fica lá, vai estragar a viagem só de uma meia dúzia, não de 200 milhões de pessoas. Os cachorros começaram a latir. Eita. A grande diferença é que quando você está indo pro navio, você está escolhendo ir, né? Aqui a gente fez a escolha, mas, né? Lá tem volta, aqui parece que não vai ter volta nunca mais, né? Mas eu sou teimoso. Me conta uma pataquada que aconteceu no navio. Vamos lá, então. Então a gente... Já bebemos. Qualquer coisa que sair é culpa da cerveja. Um dia a gente estava fazendo a travessia Brasil para Argentina. A gente estava atravessando o Mar del Plata e o comandante deu uma notícia para nós de urgência e simplesmente o navio ficou uns 45 graus inclinado enquanto o jantar estava acontecendo. E aí, simplesmente, depois de 15 minutos do navio inclinado 45 graus, a gente ouve a notícia do comandante avisando que a gente teve uma pequena divergência com o navio e a gente teve que fazer uma manobra de emergência para desviar de um outro barco que estava em nosso radar e que não foi... Mano do céu! Isso. Foi basicamente isso, eu lembro muito bem, eu nunca vou esquecer da cena, das coisas penduradas, caindo dentro da cozinha, sendo servido o jantar para os passageiros e todos os pratos sendo derrubados com molho, macarrão, carne... A produção tá perguntando se era um navio russo. Não, era italiano. Cara, mas assim, que loucura, velho. Porque assim, né, é muito doido porque no dia que a gente chegou nesse navio aí pra fazer esse rolê, entrei na cabine, todo pimpão, tal, liguei a TV, porque é TV de satélite, mas tem lá os filmes que eles colocam pra ver. Eu tô olhando a porqueira do filme, tava passando Poseidon, que era um filme que o filme inteiro o navio passa de ponta cabeça. Eu falei, que catso, velho, que vocês vão botar esse filme pra mim assistir? É sério mesmo? Aí tu me conta uma parada dessa, assim, eu falei, cara, assim, ó, devia ser um cagaço mesmo. Voltando à cerveja,
A produção está dizendo, se acontece comigo, como é que é, produção? Se acontece comigo, corre, como é que é? Agarram numa porta com arroz e se deu certo, ele está dizendo que se der merda, ele se atraca numa porta igual arroz. Se deu certo com arroz, vai dar com ele. Pode ser, pode ser. Mas há divergências, tá? Há divergências. Então, voltando à cerveja. Teu pai, o Sanfelice, né? Ele foi presidente da Serva, né? Sim, sim. Ele foi presidente da Serva. Beijo, Sanfelice, seu querido. Tava com saudade da... Foi um pouco do início onde eu comecei a minha vida profissionalizante de cervejeiro. Foi aí que realmente eles conseguiram despertar em mim uma vontade de me profissionalizar. Assim, a Serva foi um grande empurrão para mim, eu acho que para muitos outros cervejeiros que hoje são profissionais, a começar a se profissionalizar ou até se enriquecer de conhecimento cervejeiro, né? Muito mais em relação a científico, além de hobby e etc. A Serva com certeza foi um dos pioneiros para iniciar isso no nosso mercado. Aí eu te pergunto o seguinte, Vitor, são mais ou menos, dá uns 10, 12 anos de mercado cervejeiro, mais ou menos. Eu acho que é um pouco menos, um pouco mais, mas é mais ou menos isso, uns 12, 13 anos de mercado cervejeiro crescendo, na crescente, né? Uhum. Por que tu acha que deu esse boom de cervejarias? Por que a galera se ligou com essa história de fazer cerveja? Eu acho que a princípio é o fato da gente ter uma influência do mercado americano muito forte, né? Não é só em relação à cerveja, mas em relação a muitos outros mercados que os Estados Unidos consegue ditar, né? E eu acredito que nesses 15 anos desse boom cervejeiro, o dedo dos americanos, com certeza, 85% deles tá na mão deles, assim. Então, o início desse boom cervejeiro, com certeza, foi um início em relação aos americanos. Isso eu não tenho dúvida. Então é uma cultura americana que a gente aderiu e aderiu com força. Com muita força. Não é à toa que os estilos que a gente mais vende no Brasil são os estilos que os americanos criaram e ainda estão criando, né? Uhum. Tem aquele lobby de criar coisas no mercado, é sempre um americano criando coisas novas e ditando como o mercado cervejeiro no Brasil acontece, né? Então, as cervejas American IPAs, New England IPAs, são cervejas que o mercado americano hoje em dia não, mas há uns 10 anos está super forçado, super puxando cada vez mais em relação a esses estilos, assim. Então, cervejas extremamente lupuladas, com muito aroma de fruta tropical, bastante uso de lúpulos que são plantados nos Estados Unidos, que dão essas características, é muito utilizado aqui no Brasil. A gente corre o risco de fazer o que a gente fez com o sushi japonês, de colocar salsicha no sushi. Será que a gente corre o risco de fazer umas cervejas nada a ver? Assim, com certeza, eu não tenho qualquer coisa. Assim, o teu exemplo eu posso dizer em relação às cervejas hoje que estão sendo feitas com adição de lactose para transformar numa cerveja tipo uma sobremesa super doce, ou até
cervejas que a gente chama de cervejas com um agregado de frutas tão absurdo que chega a parecer até um smoothie ou até uma batida de fruta. Por exemplo, tem cervejas que estão sendo adicionadas 40%, 50% de polpa de fruta numa cerveja, para se dizer uma cerveja slush ou uma cerveja de batida de frutas, ou até uma cerveja que é muito extrema em relação à quantidade de lactose, que aí se transforma num corpo elevado, num dulçor extremamente alto. Então, tem muita dessa pegada, dessa coisa de querer absorver esse mercado e é absorvido. No mercado cervejeiro é muito absorvido isso. Então tem mercado para isso, né? Essas maluquices todas têm mercado para isso. Com certeza. Assim, é uma pequena porcentagem, mas no mercado cervejeiro no Brasil, ele tem bastante valor, né? Porque são coisas novas, coisas que o mercado americano traz. Então sempre existe um glamour nisso, entendeu? Uhum. Só que às vezes eu acho que daí acaba perdendo aquela coisa de ser a coisa de ser artesanal, de buscar ingredientes que são tipo de colheita seleta, de coisas que a cerveja já tinha se perdido e agora está se trazendo de novo, mas ao mesmo tempo tem aquela corrida de querer ser inovador, mas ao mesmo tempo tem aquela coisa de quebrar todo o movimento, enfim. Uhum. Tá, e aí o seguinte, Vitor, tivemos aí o Festival da Cerveja depois de um ano parado, foi um baque muito grande nas cervejarias, a pandemia conseguiu quebrar as pernas de muita gente, e no mercado cervejeiro não seria diferente. E aí teve, esse final de semana, o Festival da Cerveja, que eu, como consumidor, um cara que gosta do festival, foi em todos os festivais, eu senti um festival mais acanhado, eu senti as cervejarias, tinha um número muito menor de cervejas também, então assim, eu como espectador e como consumidor senti falta daquele boom, né? Eu achava que eu estava com uma expectativa muito grande com relação ao que ia ser o festival. Qual é a avaliação que tu faz como cervejeiro e participante ali do festival? Qual é a avaliação que tu faz do festival? Assim, eu consigo ver um pouco desse movimento esfriando, né? Porque eu já participei de outros festivais de cerveja, não como profissional, mas como hobbyista ou querer ver esse movimento acontecendo. Então, eu participei várias vezes da Serva, então eu estive no stand, pude ver a movimentação disso, e já faz uns 5 anos que eu já frequento o Festival da Cerveja. Então, nesse ano mesmo, eu senti uma freada muito grande em relação ao mercado. Não só em relação à participação de cervejarias de outro estado, mas vendo em si uma regionalização do festival. Ou seja, o festival se tornando cada vez mais de Santa Catarina ou até cada vez mais da região do Vale de Santa Catarina, né? Do Vale da Cerveja, que a gente chama, ou da capital da cerveja atualmente. Uhum. Então, o que eu vejo assim eu senti bastante um afugento das outras cervejarias de outros estados em relação ao festival. E o que aconteceu foi também, ao mesmo tempo, acontecendo outros festivais independentes pela região do Brasil. Ou seja, em São Paulo a gente tem um festival muito forte, no Rio de Janeiro a gente tem um festival muito forte, então acaba
descentralizando o festival, né? E ainda deixando ele cada vez mais regionalizado. Então, isso foi o que eu percebi mais em relação aos festivais passados, ou até mesmo o festival pré-pandemia e o festival pós-pandemia. Assim. Eu senti muita regionalização, muita concentração do Estado. Como? Em 2020, tu já sentia esse movimento? Sim, com certeza já estava acontecendo, porque eu lembro mesmo quando eu não participava recorrente do festival, eu lembro das pessoas comentarem de terem cervejarias de vários estados diferentes, cervejaria da Bahia, cervejaria do Tocantins, cervejaria enfim, de vários outros estados fazendo parte desse movimento, e hoje a gente vendo uma coisa bem centralizada, que é uma coisa de cervejarias de São Paulo, uma grande minoria, e aí Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a sua grande parte. Interessante isso. Aí fica essa dúvida e esse alerta, talvez, para quem organiza, né? Será que a gente exportou e não soube exportar esse know-how de fazer o festival? Ou o que nós estamos oferecendo está aquém do que os outros estão oferecendo? Porque isso está acontecendo, inclusive, com a Oktober, né? Porque a partir do momento que os caras vendem a Oktober como produto para São Paulo, por exemplo, e aí outros lugares, no Rio de Janeiro, eu vi que os caras vão querer fazer uma Oktober no Rio de Janeiro. Então, assim, é um movimento estranho que está acontecendo a partir, né, de Santa Catarina, a partir dos produtos que a gente tem aqui, né? Com certeza. Eu não tenho dúvida, aqui em Blumenau eu vejo como exemplo a Praça do Estudante. Ela foi concessionada por uma empresa argentina, a Patagônia, uma cervejaria que não representa o nosso mercado, que não tem nada a ver com o mercado de cerveja artesanal, de pequenos produtores. Então a gente acaba não entendendo qual é a proposta, né, do mercado cervejeiro em relação à cidade. O que a cidade quer trazer em relação ao turismo? Quer trazer cerveja artesanal de pequenos produtores que são incentivados a fazer cervejas autênticas, cervejas que não são feitas em milhões e milhões de litros, que tem uma pessoa que para pensar e produzir uma coisa diferente, que tem um valor agregado, que tem interesse de mostrar como é esse mercado, que não é só boemia, que por trás disso tem uma pessoa que para estudar, que tem conhecimento científico, que tem capacidade de mostrar coisas que vão além daquilo que a gente tem, como os outros têm de proposta. No caso, a gente acaba ficando meio indignado do quanto a gente trabalha para receber tão pouco e a gente não tem esse retorno em relação ao nosso trabalho, que é tão difícil. Fazer cerveja não é um negócio fácil, não é só beber e ficar à noite conversando, e enfim. Não, isso deixa pros panguá igual eu. Isso aí deixa pros panguá, que é uma parada que eu falo. O pessoal sempre brincou, mas você gosta disso, daqui. Cara, eu gosto da cerveja pronta e sei diferenciar o gosto minimamente de uma para outra. Agora, não sou cervejeiro, eu sou um boêmio que gosta da cerveja, seja ela qual for, com um gosto especial, vamos dizer assim, um carinho especial pelas APAs. E só para deixar aqui registrado, na Praça Doutor Blumenau que está a Patagônia, né? Na Praça Doutor Blumenau. Isso. Ainda vale a pena? Eu me pergunto, o que faz uma cervejaria desse grande porte representar a nossa cidade, né? Uhum.
como capital da cerveja artesanal. Qual é a representação que isso tem para nós? Que diga de passagem, né? Vamos resenhar aqui. Diga de passagem que a Oktober podia tomar esse papel também, né? Tudo bem que tu precisa de uma cervejaria de grande porte para dar essa sustentação estrutural, tudo bem, não estamos discutindo os custos, mas abrir para cervejarias artesanais, apresentar na Oktober, por exemplo, né? Sim, sim. E isso, na verdade, é um projeto que a gente quer implantar através do Vale da Cerveja, que é um grupo de cervejarias artesanais de Santa Catarina, especificamente do Vale da Cerveja, né, engloba Indaial, algumas outras cidades, para a gente ter um espaço na Oktoberfest, um stand nosso, para que futuramente a gente consiga expor as nossas cervejas junto a essas cervejas de grande porte. Ou seja, ter um pequeno espaço nosso ali para a gente poder expor o nosso trabalho em relação às grandes outras cervejarias. Cara, né? A gente não quer... Um pavilhão de cervejarias artesanais. Seria ótimo, um pequeno espaço. E assim, vou te dizer, a gente não teria capacidade para servir toda essa quantidade de gente, mas a gente faria o maior esforço possível para a gente poder apresentar o nosso trabalho para as pessoas que estão ali prestigiando uma festa que é, no mínimo, cervejeira, né? Além das outras propostas da Oktoberfest, ela é única e digna de uma proposta de uma festa cervejeira. Então, nada mais digno do que as cervejarias de Blumenau fazerem parte disso. Tem uma pergunta aqui que o meu parça lá de Joinville pergunta assim, o Fábio Avarino, ele falta apoio, divulgação ou apreciar a grama do vizinho sempre é melhor? Eu acho que assim, a divulgação tá praticamente, ela é privada, né? As cervejarias fazem a própria divulgação, ou tem as cervejarias que se unem para fazer festas, festivais privados, né? Apoio, a gente está tendo alguns apoios aqui em Blumenau, a gente tem o apoio que é um apoio do próprio estado do governo de Blumenau, que é fazer, ter um espaço para poder ter uma fábrica de brewpub no bairro, ou seja, a Omas House é um brewpub, uma fábrica que está na Ponta Aguda, ou seja, ele tem um espaço fabril dentro de um espaço residencial, então a gente tem um apoio em relação a isso. E a grama do vizinho ser melhor, eu não sei. Eu posso estar enganado, porque assim, existe uma grande briga do mercado cervejeiro para conseguir melhores preços, mas na verdade o grande negócio do mercado cervejeiro artesanal é unir os pequenos e nos fortalecer, e não brigar com os grandes, ou seja, Ambev, Brasil Querinda, Vida, Heineken. O nosso fortalecimento é unir as pequenas cervejarias e fazer o nosso pequeno escândalo por nós, e não querer brigar com os gigantes. Eu acho que esse é o nosso grande caminho. E aí o seguinte, vale a pena ainda ficar batendo nessa tecla da cervejaria artesanal? Até que ponto isso ainda... Ou é muito mais a questão da paixão pela profissão, a paixão pela cervejaria artesanal? Isso ainda vale a pena ficar batendo nessa tecla da cervejaria artesanal? Ou eu acho, ou é posição política mesmo? Nós vamos vencer pelo cansaço? Não, eu acho que assim, o meu propósito como cervejeiro, né, como ideal de vida para mim, a cerveja é um meio social, né? A cerveja, ela faz amizade, ela constrói vínculos,
ela não é de hoje, né, que a gente tem a cerveja como nosso meio de convívio, existe festas em relação à cerveja, então acho que não é uma coisa forçada, mas eu acho que também não precisa ficar empurrando esse tipo de mercado ou de ideia quando a gente está esquecendo das outras necessidades, né? Então, eu acho que, por um lado, a gente consegue ver esse mercado cervejeiro muito uma paixão muito forte, mas, ao mesmo tempo, com um propósito, assim. Porque a gente, além de produzir cerveja, como, por exemplo, a Omas, a gente faz parte de outros projetos. A gente está fazendo parte de um projeto em São Paulo, que é a Cerveja em Libras, que 27 cervejarias fizeram estilos diferentes de cerveja, que todos eles depois vão ser traduzidos para Libras. Ou seja, a gente está fazendo uma inclusão de pessoas surdas para o meio cervejeiro. Então, todas essas cervejarias, essas 27 cervejarias, se motivaram a fazer cervejas que vão ser explicadas por uma pessoa que vai traduzir todas essas informações científicas cervejeiras para o público leigo surdo. Ah, que massa! Então, além de produzir cerveja, além de todo esse cuidado, a gente tem um aspecto social por trás disso. Não é simplesmente fazer cerveja. A gente pensa um pouco além do que aquilo que convém a nós, aquilo que simplesmente o mercado está pedindo. Então, existem ações sociais e, por exemplo, 15, 20% daquele lote de cerveja a gente destina para crianças que têm necessidade básica ou que têm alguma outra disfunção física. Isso sempre acontece, isso principalmente até com a serva paranaense ou a serva catarinense faz esses tipos de projeto. Então, não é simplesmente só fazer cerveja, né? Ficar bêbado ou curtir cerveja diferente, sabores diferentes. Por trás disso sempre tem as pessoas que estão por trás disso, né? Estão pensando um pouco além de simplesmente produzir uma cerveja. Tá. Oswaldo, já que você fez um curso de cervejeiro na Eisenbach, já aproveita e faz uma cerveja macumbeira. Eu tô só por isso, tá? Só por isso. Se tu quiser fazer, eu bebo a sua cerveja. Eu tô só por isso. Tô só esperando a tua cerveja. Fez curso lá na Eisenbach? Então, ó, bicho, só tá perdendo o feeling. Mercado tem um monte de macumbeiro que bebe cerveja. Então, já estão dizendo aqui, macumbeira. Guarda esse nome, macumbeira vai ser a cerveja. Só digo, joguei pro universo, vocês que sabem. E aí, estamos chegando no final aqui, Vitor. Eu queria ver contigo se... mandou um axé. Eu tô por isso, hein? Eu vou te falar, tô por isso. Se jogar pro universo, fermenta a cerveja. Aí, Oswaldo, dá uma ideia de cerveja aí, ó, que o homem aqui do lado, ele faz umas alquimia boa. E aí eu tô sabendo que eu recebi aqui no inbox, chegando já no final aqui da nossa resenha, tem cerveja nova saindo com um projeto com a galera da Kivitz, né? Isso, é verdade. Fala dessa cerveja. É que assim, a Omas quer fazer alguns projetos com as cervejarias locais de Blumenau, e a gente iniciou essa ideia com o pessoal da Kivitz, já foi feito com a cervejaria Blumenau, mas a gente quer focar mais em cervejarias ainda menores, que é como se fosse um tamanho de cervejaria igual a nossa, que é a Omas, que é um brewpub,
que tem produção super limitada, cerveja super limitada, e daí a gente juntou a ideia com a cervejaria Kevitz Boulevard, a malteria Blumenau e a Umas House, para produzir uma cerveja colaborativa e aberta, que na verdade vai acontecer num modelo de produção onde eu vou estar lá produzindo a cerveja e o espaço vai estar aberto para quem é leigo ou para quem conhece ou para quem quer fazer esse movimento acontecer, participar e conhecer um pouco do processo de produção da cerveja. Então, só dando uma prévia, assim, vai ser em junho, a gente vai fazer a divulgação através do nosso Instagram, e daí o pessoal vai poder, no horário determinado, poder fazer a visitação da produção da cerveja e ter um pouquinho do conhecimento de como funciona a produção dessa cerveja. Então vai estar toda a equipe da Kevitz e da Umas para receber o pessoal, para poder ter um pouquinho assim do conhecimento de como funciona a produção de uma cerveja. Show, show, show. E eu vou, né? Fazer o quê? Eu vou. Com certeza. Black IPA, tô ligado que a cerveja é uma Black IPA, quero saber como é que vai ser, o que tem por trás. Aí eu brinquei até com o Rodrigo, só porque é Black eu já vou, só por ser Black já me ganhou, então a gente vai lá, vai dar vamos pensar num nome diferente aí, botar esse Black mais abrasileirado, africanizado. Pensaremos algo, tudo para ganhar uns goles de cerveja de graça. Tudo para ganhar uns goles de cerveja de graça. Por aqui isso a gente faz qualquer coisa. Não tem martelada à toa aqui, querido. Não tem martelada à toa. Tá certo. Cara, assim, ó, eu te pergunto, a última não, mas nunca haverá uma última, mas qual a mensagem que eu pergunto pro pessoal, qual a mensagem que você espera de futuro? Aí vamos tratar de mercado cervejeiro. O que tu pensa para o mercado cervejeiro de futuro? Assim, eu gostaria muito que o mercado cervejeiro ele fosse um pouco menos, não posso dizer capitalista, mas um pouco menos selvagem, sabe? Eu acho que a vontade de ser cervejeiro e ter a profissão como cervejeiro, a gente não precisa ter necessidade de ser uma empresa gigantesca que precisa ter milhões e ganhar milhões de reais, sabe? Para mim, assim, encontrar a profissão e ser cervejeiro foi encontrar algo que representa algo na minha vida, que eu consiga mover alguma coisa entre as pessoas, que é talvez uma saciedade, satisfazer uma vontade, encontrar algo novo que a pessoa não tem, e eu acho que a cerveja tem esse papel, assim, a cerveja, além de ter o papel social, ela tem aquela coisa de você poder conseguir saciar a própria vontade, sabe? Os próprios desejos. E eu acho que a cerveja tem essa capacidade. Eu acho que ela é um pouco além de simplesmente abrir uma empresa e querer ganhar dinheiro com isso, sabe? Esse é um fato de você fazer o trabalho de uma forma certa e de uma forma, vamos dizer, coerente, mas assim, você realmente acreditar naquele teu processo e aí então você começar a ganhar dinheiro, sabe? Não é simplesmente, vou abrir uma cervejaria, vamos ganhar dinheiro. Eu acho que para mim não é, o mercado cervejeiro é isso, assim. É você criar um mercado que você Sim? E já diz o ditado, né? Eu nunca fiz amigo bebendo leite. É verdade. Fica a dica. Essa é uma grande verdade. Eu nunca fiz amigo bebendo leite. Eu nunca fiz amigo. O teu pai é uma figura ímpar. Eu sou fã do seu pai. É uma figura. Inclusive, eu queria falar com ele no resenha. E aí ele falou: não, eu não quero. Fala com o Vitor, que ele é o cara para falar do tema, mas eu ainda vou pegar ele na curva.
Ainda vou pegar ele Com na certeza, curva para poder com certeza. trocar uma ideia com ele. Ele é uma Vitor, ótima pessoa para ter uma resenha. meu parça, cara, brigadão pelo papo. O Tarcísio coloca aqui, parabéns, show de bola pelo papo. Cara, a ideia do resenha é essa, é a gente falar de tudo e não falar de nada. E agora eu tô podendo voltar com a criança, então agora eu posso degustar falando, molhando o bico, molhando a beiça com as palavras, molhando as palavras. Então a gente volta na quinta-feira que vem com resenha diferente, vão ter outras novidades vindo por aí. Eleição vai pegar fogo, vão vir novidades por conta da eleição. E, estando aqui pela Ponta Aguda, fica o merchan aqui, se o pessoal do Omas quiser patrocinar nós, é aqui do ladinho na Ponta Aguda. O pessoal que tá indo para Gaspar, vira à direita aqui, ó, cai no Omas e vem tomar uma breja com os homens aqui. Como é que funciona o Omas ali? Então, o Omas ali é escambando ali pelo Tipitim, sabe? Ali no final aí na esquina da BB, ali indo pra direção lá da prainha. Vai na prainha? Pra quem vai pra prainha, descamba pra direita, pra quem vai pra prainha, passa na frente do boteco ali, que é um botecão bonito, né? Com história, tem umas paradas bem bacanas. Então, assim. É isso aí. Eu jogo pro universo. Se quiser patrocinar, nós estamos aí. Nós faremos o possível para poder te sustentar nessa ideia. A resenha foi ótima. Eu quero agradecer, André Marco, pelo convite. A resenha foi ótima. É o legal mesmo a gente poder conversar de tudo um pouco, sem regra. Eu acho que isso é o mais gostoso, né? De poder conversar e não ficar só num tipo de assunto. Então a gente pôde ter um pouquinho da liberdade de poder conhecer um pouquinho de mim, um pouquinho de ti, um pouquinho do meu trabalho. E eu queria deixar também o convite aí para o pessoal para visitar o Omas House. A gente vai fazer essa cerveja colaborativa com a Kevitz, vamos deixar o recadinho lá no Instagram, e quem puder seguir a gente lá e poder visitar, que a gente vai fazer o possível para poder esclarecer qualquer informação em relação à cerveja. E estamos aí. Obrigado, Marco. Show, querido. Uma boa noite. Beijo no coração. É isso aí. Olha lá, o Edson falando que eu sou pidão. Reza a lenda que quem não pede não ganha. Um beijo. Quem não chora não mama. Quem não chora não mama. Beijo, até quinta-feira. Tchau. Valeu, até mais.